Abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículos 5 em diante. Mateus, capítulo 8, versículos de 5 ao versículo de número 13. Veja que nos diz o Senhor, através da sua palavra. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Pode sentar em nome de Jesus? Que tipo de fé realmente agrada a Deus? Essa é a pergunta, meus irmãos, quando lemos esse texto aqui, registrado no Evangelho de Mateus. A Bíblia, a palavra do Senhor, nos mostra diversos exemplos de fé. Existe a fé natural, a fé do tipo em que acredita no que vê, no que sente. A Bíblia vai nos falar da fé morta, aquela fé, meus amados, que não produz resultados, uma fé que não traz frutos, uma fé intelectual que só está aqui na cabeça, na mente. Existe a fé sobrenatural, que é chamado na Bíblia de dom da fé. Existe a fé como fruto, que é a fidelidade. Existe a fé viva, que produz frutos que agradam a Deus. E existe também a fé salvadora, aquela que Deus coloca no coração do pecador para que ele seja salvo ao ouvir a pregação do Evangelho. Meus amados irmãos, há um episódio aqui extraordinário na palavra de Deus, aonde vemos algo raro de acontecer, é de Jesus se maravilhar com alguém. E ele vai se maravilhar com um centurião. E esse centurião, meus amados irmãos, ele não era um líder religioso. Esse centurião aqui, ele não era um discípulo, ele não era um apóstolo, ele não era um judeu, ele não era um frequentador de templo, mas era um centurião romano. E ele estava diante do Criador do universo, daquele que a Bíblia nos diz que é o autor da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele estava lá diante dele. E o que havia tão especial aqui na fé desse homem que causou tanta admiração em Jesus? Jesus se admirou com um centurião romano. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E ele foi recebido agora. Nesse texto está nos mostrando um centurião romano. Meus amados, que algo impressionante aqui. Mas o que causou isso, essa admiração em Jesus? Há três fatos aqui que Deus falou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. A primeira coisa, meus amados, é que a fé desse homem rompia todas as barreiras em busca de Jesus. Mateus capítulo 8, versos 5 e 6 vai nos dizer isso aqui, que esse centurião, ele foi a Jesus e ele começou a rogar ao Senhor: olha, meu criado, ele está paralítico em casa, horrivelmente atormentado. Ele foi em busca de Jesus.
Não sei o que levou, o que ele viu, mas alguma coisa chamou a atenção dele acerca do Cristo, acerca de Jesus. E o centurião era um romano, um gentio, um representante do poder opressor sobre Israel, que era o Império Romano. O Império Romano, naquele momento, meus amados, estava dominando muitas regiões, e uma delas era Israel. Ele mandava os governantes para governar aquela terra. Israel não tinha mais rei. Quem governava aquela terra era o Império Romano. Mesmo nos dias do rei Herodes, mas o rei Herodes só governava por permissão do Império Romano. Um império que dominou 4 séculos. Dominou, conquistou muitas coisas. E, culturalmente, de uma maneira religiosa aqui, ele não deveria se aproximar de Jesus. Ele não deveria se aproximar de Jesus. Os judeus, meus amados, eles evitavam contato com os gentios, porque eles diziam que os gentios eram impuros. Há uma cena lá no livro de Atos, que Pedro estava para ser enviado. Deus começou a trabalhar no coração de Pedro, mostrando, deu uma visão, mostrou vários répteis, deu ordem para Pedro comer. Pedro disse: não, eu não vou comer coisa impura. Ele diz: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Aí vem pessoas da casa de Cornélio e traz uma mensagem para ele, ele começa a entender a visão, e ele vai à casa de Cornélio, entra e entende o operar de Deus, porque estava entrando na casa de um gentio, judeu não entrava. E aqui, meus amados irmãos, você observa que os gentios na Bíblia, eles eram chamados de cães, de cachorrinhos. Houve um fato na Bíblia que Jesus chegou a chamar uma mulher, Ciro-fenícia, dizendo o seguinte: olha, não é lícito, né, dar os pães dos filhos aos cães. Jesus não estava humilhando aquela mulher, provando a fé daquela mulher, e ela disse: olha, Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E a gente observa que a graça de Deus é tão grande, que quando Ele começa a abençoar, derramar das suas bênçãos, até na vida dos seus, essas bênçãos alcançam até as pessoas que não são chamadas pelo seu nome. É algo tremendo, mostra aqui a misericórdia de Deus. No Antigo Testamento, meus amados, a palavrinha para cão era a palavrinha Kelev. E essa palavrinha significava alguém cerimonialmente impuro, que não podia oferecer sacrifícios para Deus, ou uma pessoa impura sexualmente. É a mesma tradução usada pela palavra sodomia, em a palavra Kelev, que é para cachorro, para cão. No Novo Testamento, há uma palavrinha no grego chamada kines, uma palavra traduzida para cão também. E de acordo com o contexto, a Bíblia vai nos mostrar, para você ver alguns exemplos. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo chega a dizer para aquela igreja: acautelai-vos dos cães. Mas o que Paulo estava querendo dizer com isso? Paulo estava falando, meus amados, de falsos mestres, de seus praticantes, que muitas vezes eles distorciam, eles enfraqueciam a mensagem do Evangelho. E eles eram chamados de cães, os falsos mestres. Houve um texto lá em 2 Pedro, capítulo 20 a 22, Pedro usa uma figura de um cão que volta a seu vômito, a comer, daqueles que um dia experimentaram as verdades do céu e se desviam dessas verdades. E Pedro compara ele como cães que voltam a comer do seu próprio vômito. E João, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, ele diz: olha, fora daquela cidade ficam os cães. Mas que cães são esses? E a gente pesquisando na palavra do Senhor, aquilo está falando, meus amados, de pessoas levianas, pessoas que têm prazer na destruição, pessoas que têm prazer na violência, pessoas que têm prazer na corrupção. E esses são os cães que João cita lá no livro de Apocalipse. E você observa aqui, meus amados, olha o trabalhar do Senhor.
A fé dele, ele superou a fé desse homem. Ele começa a quebrar barreiras éticas aqui. Barreiras, ele não se deixou intimidar por ser um estrangeiro, por ser um romano, que estava no meio dos judeus. E ele se aproximou de Jesus, ele começou a quebrar barreiras religiosas também, porque ele não permitiu que diferenças doutrinárias da religião dos judeus pudessem impedir ele de se aproximar do Senhor. Ele não conhecia nada da Taná. Talvez você, que é isso, Taná? Taná é 3 palavrinhas, Torá, Niviim e Ketuvim, que significa a lei, os profetas e os escritos. Todos eles falavam de Jesus. Os profetas profetizaram acerca de Jesus. A lei falava de Jesus. O centurião romano não conhecia nada disso. E se aproxima de Jesus. Imagine, que fé espetacular desse homem. Isso era para ser com os judeus, né? Que conheciam a Torá, que conheciam os profetas, que conheciam os escritos, e mesmo assim o coração deles estavam endurecidos para Jesus. Questionavam Jesus, tentavam contradizer Jesus, odiavam Jesus porque ele fazia o bem e curava nos sábados. Quantas coisas se levantaram. Meus amados, e esse centurião agora está se aproximando, ele quebra barreiras sociais. Ele era um militar, imagine você, não sei se existe aqui algum militar. Ele era um militar de alta patente. E esse militar de alta patente era um centurião romano. Ele era chefe de 100 soldados, irmãos. 100 soldados, ele era chefe. E ele humilhou-se diante de um mestre judeu. Uma nação que estava sendo oprimida pelo Império Romano. Que figura, né? Imagina a cena desse homem se aproximando de Jesus, se humilhando diante do Senhor. Humilhando-se diante de Jesus. Meus amados, a nossa fé, ela não pode, de forma alguma, estar limitada por tradições. A nossa fé, ela não pode estar limitada por preconceitos ou por status social. A fé genuína é aquela fé que reconhece que Jesus, ele transcende todas as barreiras humanas que possam existir ou se colocar à frente. A fé genuína, ela quebra essas barreiras. Se você chegou a esse lugar, eu quero dizer para você, vá a Jesus, se humilhe a Jesus, diante dele, o adore, creia no nome de Jesus, receba Jesus na sua vida. Jesus é alguém maior do que você possa pensar. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Filho de Deus, Jesus, e Jesus é o Salvador da humanidade. É aquele que nos perdoa de nossos pecados, é aquele que dá um sentido à nossa vida, é aquele que não apaga a torcida que fumega, não esmaga a cana quebrada. Jesus é aquele que levanta quem está caído e derriba quem é orgulhoso. Jesus é aquele, meus amados, que nos surpreende. É um Jesus que opera milagres. É um Jesus que nos enche com o Espírito Santo. É um Jesus, meus amados, que nos capacita e nos envia para o meio de lobos para falar no seu santo nome. Nós não estamos sozinhos. Sabe o que ele chegou a dizer? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E em segundo lugar aqui, meus amados irmãos, sabe o que impressionou Jesus também? É que a fé que ele tinha reconhecia a autoridade de Jesus. Impressionante aqui. A declaração do centurião, ele revela aqui algumas coisas, amados. Reconhecimento da indignidade dele. Ele reconheceu isso. Eu não sou digno. Meus irmãos, era uma humildade genuína. Eu fico tremendamente aqui impactado, porque todas as pessoas que têm contato com Jesus, ou tiveram contato com Jesus, eles caem do pedestal, vão para o chão mesmo, reconhecendo o que é diante de Deus, um pecador, e que seu pecado é grave diante do Senhor. Reconhece que é pó e cinza. Quantos homens na Bíblia,
quando tiveram contato com a glória de Deus, a posição que eles tiveram não foi de se orgulhar, de se achar que era isso ou aquilo, não. Isaías, profeta de Deus, quando viu a glória do Senhor, encheu o templo. Sabe o que Isaías chegou a dizer? Sou um homem pecador de impuros lábios. Meus olhos viram a glória de Deus. Moisés teve que tirar as chinelas, as sandálias do pé, porque estava pisando em lugar santo. Eles reconheceram. Paulo caiu, viu uma grande luz, ouviu a voz do Senhor, e ele disse: o que eu farei? Vai lá em Damasco. E o Senhor começa a falar com Paulo, um homem que perseguia a igreja, para que ele voltar, para ele ficar lá na cidade de Damasco, porque ele ia enviar alguém. Meus amados irmãos, que coisa tremenda. Todo orgulho desaparece do nosso coração, diante da grandeza do Senhor, diante da glória de Jesus. Eu não sei como está a sua vida, mas essas conversinhas, às vezes, que a gente ouve por aí, que crente tem que ser isso, aquilo outro, não, crente não pode isso, ou crente não pode ficar por baixo, tem que estar lá por cima, crente não pode estar se humilhando, não, tem que estar cabeça erguida, porque é cabeça e não cauda. Começa a citar textos da Bíblia, lá do Antigo Testamento, mas diante de Jesus, meus amados, toda essa presunção, toda essa soberba cai por terra e a gente vai reconhecer o que nós somos, dependentes dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem reconheceu a sua indignidade e ele compreendeu a autoridade de Jesus. Ele entendeu que Jesus operava sob uma autoridade celestial do cidadão, meus amados, centurião romano, viu? Viu em Jesus uma autoridade acima de todas as coisas. Ele reconheceu a divindade de Jesus, a autoridade que Jesus tinha. Senhor, eu tenho homens que eu digo isso a eles fazem, faça aquilo, não faça isso, e eles me obedecem, mas manda apenas uma palavra tua, e meu servo, ele ficará curado. A fé desse homem era totalmente diferente de Tomé. O que é que Tomé disse? Se eu ver, se eu tocar nas feridas dele, tocar onde a lança penetrou, eu tocar onde for os cravos dos pregos, aí eu vou acreditar que é ele. Mas esse centurião aqui foi diferente. Ele acreditou na palavra de Jesus, mesmo sem ver o milagre que poderia acontecer na sua vida, mas ele creu na autoridade que Jesus tinha para mudar uma situação que estava presente na sua vida e no seu lar. Meus irmãos, era uma fé poderosa, diz apenas uma palavra. Ele creu no poder criador da palavra de Cristo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus, meus amados? Quem é Jesus para você? Eu quero dizer para você que Jesus não é um mito. Jesus não é uma religião. Jesus não é um partido político. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Deus unigênito, Jesus é o Deus verdadeiro, Jesus é Emmanuel, Deus conosco, Jesus é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o maravilhoso conselheiro, é o nosso advogado, o nosso consolador, a fiel testemunha, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a luz do mundo, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o prometido e o descendente de Abraão, o rei davídico, a sabedoria de Deus, o servo sofredor de Isaías, o cumprimento da lei dos profetas, o alfa e o ômega, o que batiza com o Espírito Santo, o que foi morto, mas vivo está, e aquele que nos ama e que um dia vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é Jesus. A Bíblia diz que Ele está no meio do seu povo. Pode você ter entrado aqui nesse lugar triste, cabisbaixo, com problemas enfrentando no seu lar. Ele está
bem presente na nossa vida. Ele conhece as nossas lutas, as nossas dores, as nossas tristezas. Ele sabe o que é sentir, meus amados. Ele sabe quando você está alegre, Ele sabe quando você está triste, Ele sabe quando você fracassa, Ele sabe quando você acerta. Ele está com você todos os dias, Ele nunca vai te abandonar. Ele te selou com o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Ele passeia no meio do seu povo, Ele está aqui, meus amados. Eu creio na presença dEle, mesmo que eu não possa senti-lo ou vê-lo, mesmo que meus olhos não tenham uma visão do céu, ver o Senhor enchendo esse templo, eu creio na glória dEle, eu creio na presença dEle, eu creio no seu poder, que é o todo o poder para fazer o impossível acontecer na minha e na sua vida. Louvado seja o Senhor. E assim como o centurião, meus amados, que entendia essa autoridade militar, uma ordem, imediatamente obedecida, ele compreendeu que o universo obedece à voz desse Criador. O centurião percebeu. Esse homem, ele dá ordem e as coisas acontecem. Você viu aqui o testemunho do nosso irmão Rogério, né? Que tremendo, né? Que Deus faz na vida de uma criança. Ouve a nossa oração. Ele vê aquelas lágrimas escondidas que ninguém vê, mas Ele está vendo. Louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira fé, meu amado, não vai exigir sinais visíveis, mas ele vai descansar na autoridade e fidelidade da palavra do Senhor Jesus. É nesse Deus que nós descansamos. Posso eu não ter isso na minha vida? Tem coisas que às vezes a gente ora e não acontece. E diz, meu Deus, por que isso na minha vida? Por que isso? Mas é a maneira de Deus trabalhar. Deus sabe como trabalha, né? A gente não sabe o que diz, mas Deus sabe o que faz. É esse o ditado que eu sempre ouço. Louvado seja Deus. É um Deus maravilhoso, meus amados. E em último lugar aqui, a fé que esse homem tinha era uma fé que engrandecia Jesus. Olha o resultado dessa fé impressionante. Maravilhou Jesus. Talvez seja um único texto aqui que Jesus fica maravilhado com a pessoa, né? É difícil, né? Uma vez eu descobri de alguém na Bíblia que Jesus disse assim, olha, eu preciso dele. Veja que lição de humildade. Você não vê Jesus dizendo assim, olha, eu preciso de A, eu preciso de B. Não. A única vez que Jesus chegou a dizer que precisava de algo foi de um jumento, para dar uma lição de humildade. Vai lá, ó. Mandou os discípulos tirar um jumentinho, que ele ia entrar em Jerusalém, e Jesus disse, olha, eu preciso desse jumento. E agora você vê, meus amados, Jesus se maravilhando com a fé de um homem que era romano. Um homem, meus amados, raras vezes a gente vê Cristo se maravilhando aqui. E ele recebeu o elogio de Jesus, olha que coisa tremenda. Jesus elogiando um gentio, dizendo que a fé dele era exemplo para a fé de Israel. A fé de Israel. Porque Israel estava tendo um privilégio. Jesus veio a esse mundo. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele veio para o mundo, mas o mundo não o conheceu. E a sabedoria do mundo, conforme diz o apóstolo Paulo, crucificou Jesus na cruz. Mas todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Deus não faz acepção de cor, de pele, de status social, de tamanho de pessoa, se ele é um árabe, se é um palestino, se ele é da Argentina, se ele é dos Estados Unidos. Deus não faz diferença. Deus não vai olhar a cor da pele. Há tanta gente aí brigando, meus amados, matando o outro, agindo, como não? A minha cor é melhor do que a sua. Há um fato na Bíblia que eu fiquei maravilhado, eu sempre li esse texto, mas um dia eu percebi algo. É quando Arão e Miriam começam a falar mal de Moisés por causa de Safira, que era mulher de... A causa de falar mal de Moisés era por causa da mulher dele. E, amados, a mulher,
era chamado de cuxita. Sabe o que significa cuxita na Bíblia? Mulher etíope. De onde vinha a rainha de Sabá, né? A rainha de Sabá veio da Etiópia. E essa rainha, como a Safira, a esposa de Moisés, era uma mulher de pele escura, viu? E eles falavam mal de Moisés por causa dessa mulher. Deus gostou? Deus não gostou disso, não. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Que coisa, né? E esse centurião aqui, romano, e muitos em Israel, ele tinha todos os privilégios. Olha que privilégio. Os privilégios, eles tinham a lei, os profetas, os escritos, os pergaminhos, que eram abertos todos os dias de sábados, nas sinagogas, as casas de estudo, abriam uma porção da lei, uma porção dos profetas, liam, e o dirigente lá da sinagoga começava a explicar aquele texto para o povo que estava ali presente, que frequentava as sinagogas, e esse homem não teve acesso a essas coisas. Ele não podia nem sequer entrar, se ele quisesse, dentro de uma sinagoga, porque não deixariam ele entrar. Quanto mais num templo. Meus amados irmãos, a fé que impressiona Jesus, ela não é quantitativa, mas é uma fé qualitativa. É caracterizada pela confiança absoluta no poder e na autoridade do Senhor Jesus. E eu quero concluir aqui nessa noite, para dizer uma coisa para você. Meus irmãos, que possamos desenvolver essa fé que impressiona Jesus, viu? Essa fé é uma fé que rompe barreiras, essa fé que reconhece plenamente a autoridade de Jesus, que produz resultados para a glória de Deus. Não é uma fé baseada em sentimentos, em circunstâncias. Tem muita gente que acha que Jesus só está com ele quando ele se sente arrepio na pele, quando ele pula, quando ele faz aquelas coisas. Não, eu estou sentindo Jesus. Aí quando não sente isso, Jesus não está comigo. É uma fé circunstancial. Se as coisas vão bem, Jesus está comigo. Se as coisas vão mal, Ele não está comigo. E essa fé genuína, amado, ela se agarra incondicionalmente à pessoa e à palavra de Jesus. Independente do que esteja acontecendo na nossa vida. Independente se esteja chorando ou rindo. Independente se eu tenho forças para andar ou não. Independente se as coisas vão mal ou bem. É uma fé que se apegou a Jesus. Jesus, eu estou aqui, independente de qualquer outra coisa. Eu creio no Senhor. Eu posso não entender teu trabalhar, mas eu creio no teu cuidado. Eu sei o que o Senhor faz na minha vida. Louvado seja o teu nome. E está ali diante do Senhor, Ele sabe como o que faz, Ele sabe, meus amados, Ele sabe como trabalhar na nossa vida. E o centurião nos ensina que não importa a nossa origem, não importa o nosso passado, não importa as nossas limitações, o que importa é termos uma fé que descansa completamente naquele que tem autoridades nos céus e na terra. Que tem poder para mudar a nossa vida, que tem poder para operar os milagres. Jesus ainda continua fazendo milagres. Você crê nisso? Eu creio, amados. Eu creio. Jesus não passou, não. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Lutero dizia: eu não sei nada acerca do meu amanhã, mas uma coisa eu sei. Quem segura nas minhas mãos? Eu sei disso. Eu não sei nada do dia de amanhã, mas eu sei que o Senhor sustenta as nossas mãos. Meus amados irmãos, que a nossa oração ao Senhor seja essa: Senhor, aumenta a nossa fé no Senhor. Senhor, dá-lhe uma fé que te agrada, que causa maravilhas no Senhor. Me dá uma fé que te honra, que te impressiona. Uma fé, meus amados, que se apegue a Ele, cada dia, não importa as circunstâncias, o momento, as lutas, as provas, as tentações, não importa. Esse homem foi a Jesus e mostrou uma fé
que nem a classe religiosa tinha, viu? Que tremendo, né? Ele não frequentava templos, porque era impedido por ser gentio. Ele não frequentava, não tinha acesso às coisas, mas mostrou uma fé tremenda. Você hoje, meu amado, tem essa palavra, ó. Que privilégio, né? Eu conversava com um jovem, semana passada, e eu testemunhava algo no meu coração. Ele era crente também. E eu dizia para ele assim, olha, a primeira vez que eu conheci a Bíblia foi com uma avó que eu tinha. Via ela todo dia lendo um livro grosso, capa azul, edições Paulina. Eu, talvez com meus 8 anos de idade, 9, via minha avó, saía para a rua para jogar bola e voltava. A minha avó lia aquilo e eu, sem saber o que era aquilo, me chamou a atenção. Disse, vó, o que é isso que a senhora tanto lê? Ela disse, é a Bíblia, meu filho. E o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. E eu, curioso, né, do jeito que eu era como criança, perguntei para ela, vó, Deus escreveu um livro? Ela disse, está aqui a palavra. Ah, então se ele escreveu, eu quero saber o que foi que ele escreveu. Ela botou a Bíblia no meu colo, me fez sentar numa cadeira. E a primeira passagem que eu li, veja mesmo, me impressionou. Nunca mais me esqueço, está gravado. Eu abri aquela Bíblia grande, caiu logo naquela passagem que Jesus mandou a árvore secar e a árvore secou. Eu li. Eu perguntei para minha avó, vó, quem é esse homem que deu ordem para a árvore secar e a árvore secou? Eu acho que ele não é desse planeta. Eu disse para ela, esse homem não é desse planeta. E ela começou a falar de Jesus para mim. E eu fiquei impressionado com a vida, com o nome de Jesus no meu coração. E aquele jovem conversava comigo e disse, olha, eu só comecei a ter acesso a uma Bíblia, a saber o que era uma Bíblia, com 16 anos de idade. Quantas pessoas, irmãos, que não conhecem a palavra de Deus, mas têm uma fé tão grande, e Deus desperta no coração para salvar. Conhecer seu nome. E você está aqui nesse lugar. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Não sei como você entrou aqui nesse lugar. Não sei como é que está a tua vida. Não sei as lutas que você passa. Não sei se você veio aqui nesse lugar convidado por alguém. Se você já é um crente ou não. Eu não conheço, não sei. Há muitos rostos aqui que são novos para mim. Mas vamos orar a Deus. Vamos nos colocar na presença do Senhor. Vou pedir aqui ao pastor Jonatas para fazer essa oração por todos nós nesse momento.